Olá, nossa comunidade! A partir de hoje, vamos dar continuidade à nossa plataforma do YouTube com o nosso podcast. A partir de uma frase, desenvolver esse novo tema do nosso podcast. Há invenções que chegam devagar, não porque são fracas, mas porque precisam encontrar o lugar certo para existir. Então isso, a gente vai partir do ciência, execução e contexto certo. Então, o nosso primeiro episódio, episódio 1, por que a ciência sem execução não gera impacto? Bom, então a partir desse pressuposto vamos desenvolver a nossa tese. Existe ciência excelente sendo produzida todos os dias. Pesquisam leva anos, tecnologia que nasce dentro dos laboratórios, invenções que poderiam transformar mercados, territórios e vida das pessoas. Mas existe uma pergunta que poucas vezes fazemos. O que acontece depois da descoberta? Porque nem toda invenção chega rápido. Algumas chegam devagar e talvez não seja porque estão atrasadas. Talvez seja ainda porque precisam encontrar o lugar certo, o mercado certo, as pessoas certas, o momento certo. E é isso que a gente está fazendo, com o nosso primeiro produto aí, todo mundo sabe que estamos desenvolvendo o Fructix, uma bebida funcional para quem pratica atividade física. E como a gente parte desse pressuposto? É aí que começa uma parte da ciência, que nem sempre aprendemos na universidade, a execução. Transformar conhecimento em algo que possa ser testado, validar uma hipótese fora do laboratório, ouvir o mercado, que é essa fase que estamos, errar, já sabemos que vamos ter que ajustar e recomeçar, porque todo empreendedor ele tem que ter essa visão de recomeçar, de acreditar realmente no seu propósito. Porque uma pesquisa pode ser excelente e ainda assim permanecer restrita a um artigo, uma patente ou uma prateleira, ficar nas bibliotecas. Ciência só gera impacto quando consegue atravessar a fronteira do laboratório e encontrar o mundo real. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis e mais bonitas de transformar ciência em inovação. No episódio do Arpia Talks, eu quero conversar sobre essa travessia, porque estamos vivenciando isso e muita gente também pode estar nesse processo, não só no meio científico, mas a travessia também de operar uma startup, de validar seu MVP, conseguir os mercados, ouvir a sua comunidade, os seus clientes. Então vamos pensar nisso, sobre as invenções que chegam devagar. Temos que ter um pouquinho de paciência, mas ter um pouquinho de perseverança, continuar no processo, acreditando no seu processo. Sobre as ideias que precisam amadurecer antes de encontrar seu espaço. A gente já viu falar aí que não se apegar no produto, mas a gente continuar o processo de próprio empreendimento. E sobre por que muitas vezes não é a ciência que está no lugar errado, é a gente que não encontrou onde ela pode fazer sentido. Então, a partir de então que a gente criou agora a nossa comunidade Arpia para fazer parte do nosso movimento e a gente testar, validar o nosso produto Fructix. Então, a gente vai ficar com essa pergunta. Talvez a pergunta não seja por que essa inovação ainda não aconteceu. Talvez seja em que lugar ela precisa estar para finalmente acontecer. Então, com isso, eu peço que todos acompanhem-nos a Arpia para ver como será esse nosso projeto de podcast e também para acompanhar a nossa startup. Então, essas plataformas que estão descritas aqui no YouTube, Instagram, LinkedIn, fazendo com que a Arpia ganhe passo, comece a voar com um propósito definido. Também fiquem ligados para os próximos